Olá, gente, tudo bom? Chegou a hora da nossa aula de mandala, uma aula super pedida e que todo mundo ama o resultado final dela. Então, vem aqui pertinho que eu vou te mostrar todos os detalhes para tua mandala ficar linda. Pronto, a primeira coisa que eu fiz aqui foi pegar minha base. Essa base aqui é uma base 30 por 30, certo? Eu fiz uma marcaçãozinha bem pequenininha, bem aqui na metade, né? Então, utilizei a régua, centralizei ela aqui, marquei no ponto 15, né, 15 centímetros, marquei de um lado e marquei do outro. Isso para quê? Para que eu possa encontrar o centro do meu papel, que é onde vai ficar o centro dessa mandala. Então, ó, coloquei a minha régua aqui nos dois pontozinhos onde eu marquei e vou marcar um pequeno riscozinho aqui no meio, né? Então, na metade de 30 centímetros, 15 centímetros. Ó, vou fazer uma marcaçãozinha até, digamos assim, um pouquinho maior do que o normal para que você possa visualizar bem. Com relação à mandala, eu fiz várias peças, eu fui montando meio que previamente essa mandala aqui na minha mesa, né? E fui criando as peças e depois eu fui meio que modificando. Você vai ver, vou postar algumas fotos do meu processo, né, digamos, criativo, em que eu fui modificando as ideias. Primeiro eu comecei fazendo ela de um jeito, depois ela foi fluindo, foi ficando de um outro formato que estava me agradando mais. Então, eu mudei isso. A primeira coisa que eu fiz, primeiro fiz esse centro aqui, ó. Fiz com o círculo todo apertado, né? Botei 2 tirinhas verde, coloquei mais uma tirinha da cor coral e depois coloquei mais 3 tirinhas da cor verde. E ficou desse jeito aqui. Eu gostei desse resultado, mas depois a minha mandala começou a caminhar de uma forma que ela foi ficando muito verde e eu resolvi trocar esse centro. Então essa peça aqui eu guardo, deixo ela aqui de lado. Então eu resolvi fazer esse centro aqui. Fiz ela toda coral, comecei com, né, uma fitazinha verde e depois passei mais 4 fitas corais. Fiz aquele formatinho, ó, de dar aquela, ó, pronto aqui, ó, ele tá reto. Eu achei que eu tinha colado, mas não colei não, acho que foi justamente para mostrar para você. Então, eu fiz ele todo apertado e devagarinho eu vou colocando o dedo aqui, ó, empurrando as fitas para que ela ganhe aquele formatozinho 3D. Quando ela estiver no formato que eu quero, na altura que eu quero, eu vou passar cola nessa parte aqui de dentro para que ela não perca esse formato. E eu vou fazer isso agora, que eu tenho que deixar essa cola aqui secar, né? Para que ela mantenha sempre esse formato. Dá aquela espalhadazinha e vou esperar essa cola secar. Certo? Mas essa daqui, ó, já vou mostrar previamente pra vocês como que ela vai ficar. Eu comecei a fazer... o segredo de fazer a mandala é a gente tentar manter a simetria, né, entre as partes. Então, eu escolhi fazer uma mandala com 8 pétalas. Primeiro, eu peguei a minha fita completa, né, que ela tem 30 centímetros. Eu parti ela ao meio e fiz isso com todos, para que todos tenham o mesmo tamanho, para que todos tenham a mesma proporção. Então, o que é que eu vou fazer? Eu fiz 8 peças dessa, e agora que eu vou colar ela aqui na base, eu vou colar logo isso daqui. Então, eu vou utilizar com esse ponto aqui de referência, né? Eu vou colocar o meu centro da mandala o mais centralizado possível. E não vou apertar porque esse formatinho aqui 3D ainda tá secando, né? Então, isso vai levar um tempo. Então, eu vou pegar as 8 peças que eu fiz disso daqui e vou mostrando pra você. Ó, pra eu fazer a mandala, eu tenho que pensar sempre um lado igual ao outro. Então, se eu vou colar esse daqui, eu colo o outro, ó, pensando bem aqui na parte, imaginando que tem uma linha reta, né? De uma pétala pra outra. Então, ó, vamos fazer primeiro, digamos, as 4 pétalas.
E depois a gente vai preencher com as outras. Ó, aqui eu quero que essa pétalazinha, ela encoste uma na outra. Então, eu vou meio que crescer um pouquinho essas minhas pétalas. Eu quero que ela fique bem cheinha nesse centro da minha mandala. Ó, tá, acho que cresceu um pouco demais. Tá empurrando a outra, né? Eu primeiro monto a mandala sim na mesa, sem utilizar cola. Quando eu acredito que ela está pronta, é que eu venho pra base. Tudo isso aqui eu tô fazendo porque, ó, vou mostrar aqui pra você o bastidor. A minha mandala já tava pronta, toda esquematizada aqui do lado. Como ela já tá toda finalizada, agora eu vou só transferir ela pro meu papel, certo? Deixa eu reposicionar aqui a câmera, para que você possa acompanhar tudo. Então, ó, eu tenho que fazer esse teste, digamos assim, antes de colar, para que eu possa modificar. Se uma pétala, ó, por um acaso aqui, ó, vai bater, ó. Quando eu empurrar essa, vai mexer nas outras. Mas mexeu pouco. Então, teoricamente, ela tá no tamanho que eu preciso, certo? Então, sempre buscando essa simetria, imaginando aqui, ó, essa ponta ligando uma reta pra cá, essa ligando pra cá, fazendo essa simetria para que a gente consiga ter uma mandala, certo? Gostei? Deu certo? Vamos começar a colagem. Colar essas peças, eu vou utilizar uma basezinha de acrílico, né? Uma base, na verdade, que eu tenho aqui, que eu utilizo para colocar minha cola. Então, a gente vai começar a colar. Deixa eu pegar aqui a cola. E vamos espalhar um pouquinho essa cola na base, para que ela não fique uma camada muito grossa e a gente tenha excesso de cola no nosso quadro, né? Com a ajuda da pinça, vamos começar. Aqui acho que fica um pouquinho difícil de você ver, porque o papel é claro, a cola branca, mas eu tô conseguindo visualizar que tem cola em toda a extensão aqui da minha pétala. Ó, tô posicionada ela retinha, então eu vou fazer daquele mesmo jeito. Primeiro eu vou colando as pétalas opostas, para depois a gente finalizar tudo. Então, colei a de baixo, agora eu vou colar. Vou dar um espacinho, né, gente, porque... para que eu possa colar agora essa pétala aqui. Ó, tento manter ela bem retinha e de encontro com essa pétala de baixo que eu já colei. Dou aquela pressionada para que a cola seque. Dá aquela olhada de cima para conferir. Mantendo aqui, eu tenho a preocupação de uma pétala encostar nas laterais e que esse centro aqui, ele fique, digamos, centralizado nesse espaço entre uma pétala e outra. Porque isso vai fazer com que forme depois uma sensação, esse vazado dá uma sensaçãozinha de estrela, né? Então, são os detalhes que a gente tem que estar de olho. Ó. Parece que ela ficou um pouquinho, acho que essa aqui ficou mais aberta, né? Acho que ela tá um pouquinho apertada.
esperar a cola secar um pouquinho pra gente continuar as colagens. Esperar ela secar um pouquinho. E agora, continuando o meu projeto aqui, eu vou montar uma pétala, como eu, digamos, imaginei. E depois eu vou fazer tudo igual em todas as outras. Vou fazer nessa daqui. Ó, eu fiz um formatinho de V com os dois aspirais pra fora. O importante para manter a simetria é medir, no caso, o tamanho dessa fita e fazer todas as outras com o mesmo tamanho, certo? Vou colocar ela aqui embaixo, ó. Dei a colocar ela aqui embaixo. Olha o coração que eu estava fazendo. Vou fazer um desse também com você, para que você veja depois o detalhe de manter a simetria. Fiz outra letrinha V. Esse daqui eu coloquei o centro, né? O de encontro com esse centro. Esse daqui eu vou colocar nesse sentido aqui, ó. Certo? E depois eu ainda vou colocar esse formatinho de gota aqui em todos esses ladinhos, né? E vou colocar mais um coração, agora verde água, nessas pontas, ó. E agora eu vou mostrar pra vocês um detalhe que é importante. Como que eu faço para que todos os corações que eu fiz tenham o mesmo tamanho? Vou fazer um coração aqui agora junto com você para te mostrar. Primeiro eu vou pegar uma fita do mesmo tamanho, né? Essa minha fita aqui é de 30 centímetros. Então, a primeira coisa que eu faço é aquela marcação do centro. Dobro minha fitinha ao meio e vamos fazer o aspiral para dentro dos dois lados, né? Aquela modeladazinha e vamos começar a girar. Eu fiz isso também sem ferramenta, tá? Então, ó, começo a girar toda a fita até o centro da peça. Tô chegando aqui no centro, eu paro faltando mais ou menos um dedo, certo? Solto. Vou fazer o mesmo com o outro lado. Começa aqui, enrolando, e vamos até o centro. Faltando mais ou menos um dedo para o meio, eu paro. E agora, Pamela, esse meu coração aqui parece estar menor do que esse, né? Todos os outros eu fiz isso. Eu abri e comecei a enrolar novamente, digamos, de forma mais leve, para que ele ficasse com essas voltinhas, ó, mais aberta. Tá vendo a diferença desse daqui para esse? Então, vou fazer a mesma coisa desse lado. E agora, com relação à mandala, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que ter um coração desse, digamos, de molde. Agora, parece que esse aqui tá grande demais. Enrola de novo, apertando um pouquinho mais, para que ele fique mais fechado. Isso é assim mesmo, tá? É paciência, faz, vai e volta até ficar do jeito que a gente quer. Eu tenho esse coração aqui de molde, esse aqui tá coladinho, tá todo certinho. Então, eu vou colocar o coração que eu fiz agora em cima desse daqui. Ó, meio que vou segurar aqui as pontinhas, o centro deles, e vou medir aqui em cima, para que eles fiquem com cada lado, digamos, do mesmo tamanho, ó. Tô tentando igualar eles aqui, aí fica um lado anda, o outro não anda. Fica nesse negócio mesmo, tá? Às vezes parece que não vai dar mais trabalho, parece que não vai. Passa um pouquinho de cola aqui no centro e vamos segurar um pouquinho. Se você tem uma pinça, a pinça te ajuda na hora de ficar segurando aqui, pressionando as duas peças.
Aí você vai esperar ela secar um pouquinho e depois você solta, para que ela mantenha esse tamanho. E assim eu fiz com todos os corações que eu vou utilizar nessa mandala, certo? Ó, assim eu tenho 2 corações do mesmo tamanho. Às vezes o aspiral de dentro fica um pouco diferente, mas o principal é o tamanho um do outro, ó. Eles estão bem certinho, um em cima do outro, certo? E é só você repetir esse processo. Aí, naquele passe de mágica, mais ou menos, né? Eu tenho todas as pecinhas aqui já montadas previamente na minha mandala. E agora o processo que eu vou fazer é de colar uma a uma. E eu não vou colar, digamos, uma pétala completa, depois a outra, não. O que eu vou fazer é por etapas. Se a primeira peça que eu vou colar é esse Vzinho aqui de baixo, eu vou colar todos os Vzinhos aqui de baixo, para quê? Para que eu tente manter uma simetria com relação a onde que esse centrinho aqui vai ficar, a altura que esse aspiral vai encostar nessa pétala, para que eu tente encostar na outra do lado, mais ou menos na mesma altura, e assim por diante. A gente tem que tentar manter a simetria, que a mandala tem muito de simetria. Tá aqui, agora faz como outro, um artesanato com a simetria 100%, acho que é quase impossível, né? A gente não diz que é impossível, mas quase, é muito difícil. Então, a gente tenta manter o máximo possível e, ao mesmo tempo, eu penso o seguinte, que às vezes uns detalhezinhos, umas imperfeições, uma coisa desse tipo, não deixa de ser uma assinatura, né? É uma personalização de um artesanato. Então, eu acho que isso faz parte. Então, agora a gente segue pegando aqui, ó. Vou manter a mesma altura desse daqui, ó. E assim a gente vai conseguir a simetria na nossa mandala. Sempre se baseando pela peça do lado que eu coloquei, a gente vai seguindo. Segura um pouquinho, espera a peça secar. É realmente um trabalho de calma e a gente vai seguindo. Coloca aí uma musicazinha que te acalma, te deixa tranquila e vai curtindo montar tua mandala. Podemos ir girando nosso papel, estamos com a folha livre, né, na mesa. Então, a gente pode... Eu gosto muito de ficar girando para nos encontrar a posição mais fácil para que eu possa trabalhar. Sempre se guiando pela pétala lateral. E agora vamos passar para a próxima peça, que vai ser esse coração coral. Eu vou repor um pouquinho de cola aqui na minha base. É sempre legal você colocar pouquinha cola e vai recolocando, digamos assim, que a cola seca rápido, né? E a gente não quer uma camada muito grossa de cola. Então, vamos lá começar colocando os corações. Certifica-se de que a cola tá em toda a peça. Eu vou centralizar aqui. A primeira coisa que eu tô pensando é no centro aqui do coração, né, nessa partezinha aqui do V, para que ela fique no centro desse V de baixo, né? E ó, pressiona um pouquinho a peça para que a cola encoste em todo o papel, né?
Então, segura um pouquinho, espera esse tempo da cola e depois a gente passa pro próximo. Aqui a preocupação é em tentar manter o centro desse V com o centro do coração. Ó, e fazer todas as peças antes, eu acho que é essencial para que você... Agora a única preocupação é de encaixar as peças, você já sabe como que tudo vai ficar, digamos assim. E agora é só posicionar realmente do jeito que você quer. Com o excesso de cola aqui, eu vou já dar uma limpada. E cuidado com esse dedo sujo, para não sujar a tua base, tá? E agora vamos colar essas gotinhas. Vou afastar aqui um pouquinho. Vou pegar aqui, ó, o meu pincel para dar uma limpada na minha base, para não ter perigo depois de eu estar colando sujeira. E vamos lá, vamos colar. Esse daqui eu vou encaixar bem coladinho aqui nas duas pétalas. Acho que esse aqui é o mais fácil de colar, né? Ó, aqui teve um pouquinho de excesso de cola. Pego o meu pincel e tira esse excesso pra não ficar aquela marcação de brilho que a gente não quer. Vou logo verificar em todas. Ó, tem excesso de cola, tem que tirar. Às vezes o excesso de cola acontece por uma camada grossa de cola aqui nessa base. Então, não usa muita cola. Se usar, limpe. Limpe para que não fique mostrando esse brilho. Acho que já foi. Aqui já não tô vendo mais nada, não. Certo? E o próximo passo, agora para finalizar minha mandala, vai ser, ó, colocar aqui esses corações nessa parte.
Gente, fica tão mais fácil quando tem todas as pecinhas prontas. Vou trocar essa, eu não gostei desse coração aqui, ó. Eu fiz mais um. Pronto. E aqui eu tenho a minha mandala. Eu posso fazer ela maior? Posso. Posso criar mais uma camada. Minha folha aqui é 30 por 30, eu tenho que imaginar mais ou menos, vamos pensar em 2 dedinhos, né? Livre aqui. Então, ainda consigo colocar mais uma camada. E eu vou pensar se eu vou colocar, e se eu colocar, eu te mostro como que ela vai ficar totalmente finalizada. Vou só finalizar colando aqui agora esses corações que faltam. Vou colocar mais uma camada na minha mandala só pra finalizar. Então, eu fiz aquele mesmo movimentozinho, né, daqui de dentro, que foi o V, sendo agora com uma fita maior e nessa cor coral. Então, agora eu vou colar junto com você. Aqui a minha preocupação, no caso, é deixar esse centro junto com esse, para fazer essa sensação de alinhar, e vou encostar a parte aqui desse aspiral nesses corações verdes. Segurar um pouco para secar e já passo pro seguinte. E aqui é só esperar a cola secar mais um pouquinho. Fiz a segura mais um pouco e nossa mandala tá pronta. E aí, me diz, gostou? O que você modificaria? O que você acrescentaria? O que a gente pode... Qual a sua sugestão para essa mandala?